dia. Comunidades quilombolas e indígenas continuam greve de fome e permanecem acampadas na sede do INCRA. O sonho da casa própria é usado por estelionatários para golpe e já lesou mais de 100 pessoas em São Luís. Defensoria Pública lança campanha de combate à violência contra o idoso. E ainda, o fim de semana com apresentações juninas na capital. Hoje é 15 de junho de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. O Bom Dia Maranhão desta segunda-feira inicia com um alerta para um novo golpe que está sendo aplicado na praça. Um homem que se diz corretor de imóveis aqui em São Luís atrai clientes que estão em busca de realizar o sonho da casa própria. O problema é que na hora de tomar posse do imóvel é que vem a surpresa. O acusado de praticar os golpes é esse homem identificado como Lucas Maciel Souza. De acordo com a Delegacia de Defraudações, já são mais de 136 vítimas. Durante as transações ilícitas, o acusado teria subtraído no total mais de R$500 mil. O estelionatário costuma se passar por corretor de imóveis, assessor jurídico ou advogado e age da seguinte forma. Ele oferece casas ou outros imóveis em condições bastante vantajosas. Cobra uma espécie de sinal, que gira em torno de R$10 mil. Após o recebimento deste dinheiro, ele some, deixando muita gente na mão. Várias pessoas, como eu falei anteriormente, já estiveram aqui comunicando esse evento delituoso e a Delegacia de Defraudações está trabalhando diuturnamente no sentido de tomar providência cabível legal para que essa pessoa não fique na impunidade. O fato é que aqui na capital maranhense muita gente se passa por corretor, mas não é autorizado para desempenhar tal função. Todo corretor possui uma carteira de identidade, que ele tem a obrigação e até fica realmente agraciado quando alguém ele pede a carteira para mostrar se ele realmente é corretor. Quanto ao acusado Lucas Maciel Souza, o trabalho de investigação da polícia segue, no sentido de prendê-lo, evitando assim outros golpes. Hoje, às 9 da manhã, está prevista uma coletiva de imprensa com o Movimento Quilombola do Maranhão, Conselho Indigenista Missionário e Articulação Nacional de Quilombos. Desde o início da semana passada, comunidades indígenas, quilombolas e camponesas ocuparam a sede da Superintendência Estadual do INCRA, reivindicando a titulação dos seus territórios e denunciando a rotina de terror em que vivem, com ameaças constantes e assassinatos de suas lideranças. Deste grupo, 26 pessoas iniciaram a greve de fome em protesto. Até o momento, 9 lideranças resistem e permanecem com a greve, sendo a maioria mulheres. Na última sexta-feira, o INCRA enviou um representante para negociar, mas até agora não houve acordo. Quem precisa registrar um veículo novo sem alienação está pagando mais caro. Isso por causa do reajuste em algumas taxas do Detran. Ajuste que, segundo o Detran, atualiza valores que eram mantidos há 13 anos. Algumas taxas aumentaram quase 47%, segundo a Associação dos Servidores Estaduais de Trânsito do Maranhão. Registrar um veículo novo sem alienação até maio custava R$ 99,17. Agora subiu para R$ 118, uma diferença de R$ 18,83. Segundo o Detran, a alteração no valor de cada taxa é mínima e não representa prejuízo financeiro ao usuário, que acaba discordando. A gente está praticamente trabalhando o ano todo só para pagar essas taxas, entendeu? O que a gente vê são estradas esburacadas, entendeu? Inclusive provocando vários acidentes com mortes, né? Por outro lado, o custo do emplacamento caiu com a redução do valor de fabricação de placas. O valor cobrado para emplacamento de carros até o mês de fevereiro era de R$ 150. Para a moto, o valor cobrado era R$ 116 e agora custa R$ 68. Quanto aos reajustes das taxas, o Detran afirma que mesmo assim continua sendo o órgão de trânsito que pratica uma das menores taxas de serviços no país. E veja daqui a pouco, planos de saúde devem ser reajustados até abril de 2016. Agora são 7 horas e 35 minutos. Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco.
A Receita Federal deposita nesta segunda-feira o pagamento do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2015, ano base 2014. Serão pagas também as restituições de lotes residuais de 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. O lote inclui restituições de 1.495.850 contribuintes, totalizando aí mais de 2,3 bilhões de reais. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receitafone no número 146. O pagamento das restituições de 2015 será feito em 7 lotes. O último será pago em dezembro. A Bovespa fechou em queda na última sexta-feira de 0,64%, com 53.347,53 pontos. O dólar fechou em alta de 0,39%, cotado a R$ 3,11. O peso argentino seguiu a tendência e fechou também em alta, só que de 0,2%, custando hoje 34 centavos. O euro fechou em queda de 0,08% e vale R$ 3,31. Até abril de 2016, de acordo com a data de aniversário de cada contrato, os planos de saúde vão sofrer reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde. O anúncio trouxe preocupação, principalmente para os idosos, que costumam pagar muito caro por este tipo de assistência. Ana Deusuleia tem 66 anos e sofre com problema de tireoide. O tratamento é feito pelo SUS, porque com o valor da aposentadoria fica difícil pagar um plano de saúde. Ganho um salário e vivo desse salário, sustento a casa, tenho que fazer tudo com esse salário, aí não sobra. Agora, com o aumento de 13% aprovado, eles vão ser os maiores prejudicados. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, os contratos sofrerão os aumentos de acordo com a data de aniversário de cada contrato, entre maio de 2015 e abril de 2016. O Estatuto do Idoso diz que não pode haver essa cobrança diferenciada em razão da idade. É vetada qualquer discriminação dos planos de saúde em razão da idade. Dona Francisca sempre teve plano de saúde, mas pago pelos filhos. Agora, com o reajuste, todos vão ter que apertar o orçamento. Tem que dar aperto. No orçamento? No orçamento, porque não dá. A agência recomenda que os beneficiários fiquem atentos aos seus boletos de pagamento e observem se o percentual de reajuste é igual ou inferior ao definido. E a partir de hoje começam as comemorações pelos 90 anos do padre João Moana. Sobre esse assunto eu recebo agora no estúdio o Dr. José Américo, que é ex-integrante da Juventude Universitária Autêntica Cristã. Bom dia, Dr. José Américo. Bom dia, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Obrigado. Então, começa hoje as comemorações dos 90 anos do padre João Moana, né? Como é que vai ser organizada essa programação para relembrar um pouco dessa história? Olha, toda a organização, o núcleo central está com o movimento, né, o grupo Caminho do Meio, né, que tem várias lideranças, destacando-se o padre Djalma. Então, eles foram também os idealizadores dessa comemoração. O grande mérito é também deste movimento do padre Djalma. E nós que integramos a Juventude Universitária Autêntica Cristã, que foi um grupo fundado, dirigido pelo padre João Moana, os ex-integrantes foram também se organizando via WhatsApp para dar a sua colaboração modesta nesse processo de celebração desses 90 anos da memória do nosso querido e saudoso padre João Moana. Vai ter alguma missa em especial durante essa semana? Haverá hoje uma missa na Catedral Metropolitana, celebrada pelo arcebispo Dom Belisário e outros sacerdotes, e com a participação desses movimentos envolvidos, né, pessoas, familiares, amigos do padre João Moana. Ontem mesmo, alguns amigos do padre, inclusive eu, né, amigos ligados à literatura, à vida cultural do Maranhão, publicaram vários artigos, né, em homenagem a ele, né, Arlete Nogueira, Carlos Gaspar, enfim, não passou em branco, não poderia passar em branco devido à importância do padre João Moana para
a vida espiritual, cultural da Igreja Católica e do próprio Estado do Maranhão. É isso que eu queria justamente lhe perguntar. Qual a avaliação que o senhor tem da importância dessa obra que foi deixada, desse legado que ele deixou? Olha, Moana foi um homem muito à frente da sua época. Eu lembro que num dos textos dele, da década de 80, ele já falava em clonagem humana, né, para estabelecer um paralelo entre a ciência e a fé. Então, ele foi um homem holístico, de uma formação integral muito sólida, humanística, né? Era um sacerdote, um médico, psicólogo, né? E literato, e conseguiu colacionar uma grande coleção da música maranhense. E, assim, o currículo é vasto, né? Muito vasto. E para o Maranhão, e como disse, para a Igreja Católica, foi fundamental o apostolado de Moana no país todo e fora do país. Ele foi traduzido em 7 idiomas diferentes. Então, essa atividade, o apostolado, né, cultural, a pastoral, de aconselhamento familiar do Moana, marcaram uma época assim, decisiva para a Igreja e para o Brasil, como defensor da fé, defensor do matrimônio, enfim. E, sobretudo, um arauto da cultura maranhense. Então, sem dúvida, é um dos grandes tesouros que nós temos ainda hoje, o pensamento dele. O que reforça também a atualidade desse pensamento, né? Como o senhor falou, ele tinha uma visão bem futurista, né? A visão de Moana era muito avançada, porque ele era caracterizado basicamente pelo poder de síntese. E era um poder de síntese impressionante, onde ele percorria bem, digamos assim, ele era um padre, um escritor, que ele percorria muito bem as várias searas do conhecimento, da fé, da vida cultural. Então, o pensamento dele, como estava centrado numa dimensão de valor, que o núcleo dessa missão também residia na questão do matrimônio, onde ele era um perito, um aconselhador nato, entendeu? É incomparável. Então, esse pensamento dele, evidentemente, se você se centra em regras, esse pensamento vai ser superado com o tempo, isso é óbvio. Mas se você se centra em valor, em princípios, esse pensamento fica. E o Moana, ele centrou toda a vida dele por um amor incondicional a Cristo. Então, a vida dele era divulgar a mensagem cristã. Então, ele tocou com muita segurança e trouxe até nós as dimensões da eternidade que não passam. Então, por todos esses motivos, o pensamento dele é um pensamento perene, porque diz respeito aos valores. Além de ter convivido com ele como um amigo pessoal, como o senhor mencionou agora há pouco, o senhor fazia parte também desse grupo, né? A Juventude Universitária Autêntica Cristã. Qual era a missão desse grupo? Eu entrei muito jovem, tinha acabado de completar 18 anos e desde então tivemos uma amizade muito próxima. E o objetivo dessa ordem, desse movimento, era exatamente a formação de líderes. Não era a formação de padres, era a formação de líderes. E tanto que do grupo não saiu nenhum sacerdote, saíram líderes. E todos estão em posição de liderança ou de comando hoje na sociedade. Então, o carisma desse grupo, a mística desse grupo, era a formação de líderes cristãos. E isso nós estudávamos a fundo todas as ciências e todas as artes e todas as técnicas e toda a espiritualidade que pudessem formar um líder cristão de forma sólida. Então, o Maranhão, e particularmente todos nós que convivemos com Moana, devemos muito isso a ele. Ele, sem dúvida, foi um instrumento de Deus maravilhoso. E a igreja também, ela vê no leigo, né, no secular, no cristão leigo, um poder de transformação muito grande da sociedade. Então, a Igreja Católica é uma igreja que ela não... para a qual a vida espiritual ela está intimamente ligada a uma libertação social. Nós não podemos dissociar a vida mística de vida social. Aliás, eu quero lembrar uma passagem de um monge trapista, Thomas Merton. Ele dizia que a vida mística, a vida espiritual, é um estado natural da alma, como a respiração. E isso o Moana passava muito bem para a gente. Então, muitos líderes hoje que estão em posições de comando, tentando servir a sociedade dentro de uma diretriz cristã e católica romana, estão aí por conta dessa formação. Essa era a nossa missão no mundo. Ou seja, a influência dele ainda está muito presente, né, na vida dos atuais seminaristas, né?
Tá, porque também ele, como professor de homilética no seminário, ele também ele ainda trabalhava muito bem nessa seara. Ele trabalhou muito bem na formação de novos sacerdotes no âmbito seminarista. O Moana era muito caracterizado pelo discernimento. Então, em relação ao nosso movimento, ele formava líderes. Em relação ao sacerdote, evidentemente, ao seminário, ele formava padres. E até hoje eu converso com padres que não foram alunos dele, padres mais jovens, mas que são marcados pelo pensamento dele, através de professores que ele se formou. Então, é um elo, é uma cadeia que vai se perpetuando. E ele formou também gerações e gerações de sacerdotes. Isso é muito bom, muito bonito. Ele exerceu muito bem essa missão de aconselhamento, de direção espiritual também dos seminaristas. Entendeu? Então, assim, nessa linha também ele trabalhou muito bem. Ele era professor de homilética e tinha uma relação muito próxima de aconselhamento com os seminaristas. Fora um trabalho brilhante como médico, né? Um trabalho voluntário também que também marcou muito a sociedade maranhense. E também um grande pregador, um exímio pregador, um grande pregador. Um homem que tinha um talento muito grande para a pregação, um dom assim muito bonito. E como disse, só para encerrar, o saudoso Dom Paulo Ponte, na missa de Requiem, na missa fúnebre, missa de corpo presente do Moana, o Dom Paulo na época falou até muito emocionado, e Dom Paulo dizia: de graça ele recebeu e de graça ele doou. Então isso pode sintetizar um pouco a vida do Moana. Doutor José Américo, muito obrigada pela participação e também por essa importante recordação do Padre João Moana, que estaria completando, se vivo fosse, 90 anos de idade. Obrigada pela participação aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. E no próximo bloco, o fim de semana com apresentações juninas na capital. Agora são 7h50. Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. O ar seco predomina nesta segunda-feira sobre o Nordeste. Quase toda a região tem um dia com sol forte e poucas nuvens. No norte do Maranhão ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Vamos ao mapa. Em Barreirinhas, Bacabal e Itapecuru, a máxima atinge 32 graus. Em Imperatriz e Barra do Corda, máxima de 37. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Uma preocupação com os idosos é em relação à violência. De janeiro a junho deste ano, a Defensoria Pública do Estado contabilizou 542 casos de violência contra o idoso. Sobre esse assunto, eu converso agora com a coordenadora do do Centro de Prevenção à Violência contra o Idoso da Defensoria Pública, Isabel Lopezig. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Um número alto, né? 548 ocorrências de violência contra o idoso. É um número bastante significativo. Isso mostra que as pessoas estão se sentindo mais estimuladas a fazer a denúncia. Existe ainda uma conspiração do silêncio. As pessoas geralmente terminam por não fazer a denúncia, por medo, e reduz ainda mais a quantidade de atendimentos nossos. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso, né? Quer dizer, um dia extremamente propício para lançar essa campanha da Defensoria de combate a essa violência contra o idoso. Como é que vocês pretendem realizar isso na prática? Olha, nós iniciamos hoje, mas nós temos várias atividades de conscientização, com palestras educativas nas escolas, nos centros de referência da assistência social, por entender que a violência ainda está dentro da família e a gente precisa estar fortalecendo esses laços familiares, dando essa orientação tão necessária a esse familiar para que não pratique a violência, porque a pior violência é o nosso silêncio. Isabel, em relação a esses 500 e poucos casos, quais são os tipos mais comuns de violência que vocês registraram? A negligência, seguido de violência psicológica e abuso financeiro. Muito embora a violência física tenha crescido em números. Em números, né? Em relação, existe assim um perfil desse idoso que é agredido? Geralmente ele é um idoso dependente, às vezes emocionalmente, ou dependente fisicamente, e às vezes com uma certa... um laço afetivo muito forte com o seu próprio agressor, que são filhos, netos, sobrinhos, companheiro, quer dizer,
estando dentro do seio familiar, dentro do espaço da família. Quando ocorre uma denúncia como essa na Defensoria Pública, como é que funciona esse trâmite? Existe a denúncia, depois acontece uma investigação, como é que isso funciona lá na Defensoria Pública, por exemplo? Geralmente, quando chega a denúncia, seja através do Disque 100, do Disque Denúncia, ou mesmo através da pessoa fazendo a ligação, nós fazemos uma visita domiciliar, constatando a violência, a gente chama a família em primeiro lugar, tentando evitar ou minorar aquele sofrimento, fazendo uma mediação ou conciliação de conflitos. Quando isso não é possível, a gente caminha para a justiça para que tome as providências cabíveis. Será que esse agressor também tem noção de que isso é crime? E que ele está sujeito a uma punição? Tem noção, mas a grande maioria dos agressores são usuários de drogas. E muitas vezes a gente precisa também intervir com a internação compulsória, infelizmente. E existe uma ideia de que esse tipo de situação só existe com aquele idoso que mora num bairro de classe média baixa, aqui em São Luís, por exemplo. Isso procede realmente ou independente do bairro, da condição social, esse idoso infelizmente está inserido nesse contexto de violência doméstica? É interessante isso. A violência é extremamente democrática, ela atinge todos, né, independente de situação econômica, posição social. Existem casos que têm chegado até nós, pessoas que realmente nem seriam nosso público, porque recebem mais de 20 salários mínimos. Mas a gente não pode ficar alheio à questão da violência. E a nossa preocupação é intervir, é melhorar, para que a gente possa ter um envelhecimento digno. Saudável. Né? Com qualidade de vida. Isabel, existe um telefone onde alguém possa fazer uma denúncia lá na Defensoria Pública que você possa fornecer? Olha, tem da Defensoria, tem o Disque 100 que chega para a gente, as denúncias, o 32235800, que é do Disque Denúncia, e da Defensoria 32216110. Todos esses telefones, todas essas denúncias chegam até nós. O importante é não fechar os olhos para isso. Não, né? Fechar os olhos. Denúncia é a melhor forma de evitar a violência. Ok. Isabel Lopzic, coordenadora do Centro de Prevenção de Violência ao Idoso da Defensoria Pública do Estado. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Obrigada. E em busca de mais conforto e segurança, este ano os maranhenses puderam aproveitar o São João de forma diferente, porém não menos divertida, dentro dos shoppings. No espaço para as brincadeiras foi a dança do boiadeiro que veio da cidade operária, que encantou os espectadores com passos coreografados. Se os adultos vibraram com a apresentação, imaginem então as crianças, olhos vidrados e bastante atentos a cada movimento dos dançarinos. É uma dança assim interessante. A carioca Amanda aproveitou a passagem pelo shopping para dar uma conferida no grupo. Gestante, ela pôde apreciar tudo sentada, de maneira bem confortável. Muito emocionante, né? Muito bom. Ainda mais sentada, tá ótimo. Quanto ao quesito segurança, essa também pode ser considerada uma excelente pedida, que o diga a Gildeane, que veio na companhia da filha, a pequena Eduarda, de 2 anos, assistir tudo bem de pertinho e, claro, com muita tranquilidade. Dá um pouquinho mais de segurança na situação atual que a gente está vivendo, deixa a gente um pouco mais segura. A iniciativa desse shopping center da capital em promover essa festa é unir o útil ao agradável. Os consumidores, eles podem dar uma parada ou no passeio ou nas compras para conferir as apresentações. Principalmente as famílias que trazem seus filhos, dão um feedback muito positivo, está sendo muito bom para a gente, gratificante ver o sorriso dos nossos clientes e a satisfação deles.
Começa hoje a Festa das Águas, o festejo em honra a São João Batista, o santo que dá nome ao mês de junho e que motiva a festa mais animada na tradição popular. Há 4 anos é celebrado de maneira especial em São Luís. A programação do festejo na paróquia São João Batista, no Vinhais Velho, conta com novena do santo, meditação do terço, missa diária, batizados e diariamente após as missas haverá brincadeiras culturais, comidas típicas, bazar, shopping das águas e barraquinhas com lembranças do São João. As reportagens exibidas na edição de hoje do Bom Dia Maranhão, bem como as entrevistas na íntegra, você pode conferir daqui a pouco no portal edifusora.com. Bom Dia Maranhão desta segunda-feira termina agora. Outras notícias você já sabe, no portal edifusora.com. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã.